Boa noite Brasil! Começa mais uma super live aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Hoje com o tema Uso de drones na agricultura, vamos estar recebendo o Gustavo Coelho Arantes de Dourados, da MS Drones Agro. É isso aí, você que está chegando agora pode estar falando também de onde está falando, onde está assistindo, para a gente estar vendo o alcance do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Cristiano, Franco Torres, Fernando, sejam todos bem-vindos. Gustavo já está chegando aí, já solicitou. Daniela Apolinário, aqui de Jataí, seja bem-vindo. Hoje com o tema então, uso de drones na agricultura. Uma realidade já, né? O pessoal da MS Drones também já chegando, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá ok? Espera mais um minutinho. Tá bom? Se vocês quiserem falando também de onde vocês estão falando. Professora Cecília Bonina, seja bem-vinda, professora da UFG. Olha o Cristiano Franco Torres, falando aí de Dourados, Mato Grosso do Sul. Rodrigo, boa noite. Como é que está a chuva por aí? Aqui em Jataí choveu bem. Alguns produtores já iniciaram o plantio. Rio Verde e Montevidéu já está mais acelerado. Olha aí, pessoal falando aí de Rondonópolis. O Mário. Isso. O Mário. Isso. Falando de Rondonópolis, aí MT. Daniela elogiando a professora. Com certeza, a melhor professora. É isso aí. Bárbara Figueiredo, seja bem-vinda. Vamos então já estar entrando em contato com o Gustavo. Tá ok? Para estar batendo um papo então sobre o uso de drones aí na agricultura. Vamos lá. Não convidei errado. Gustavo. Gustavo já vai entrar. Opa, E aí, Gustavo, boa noite. Como é que tá? beleza? Beleza? Tudo Como é que tá, certo? como é que tá chegando aí a imagem e o som? Tudo certo? Tudo certo. E aí? Também, também. Eu vou arrumar um pouco mais a minha câmera aqui. Ele tá um pouco fora do. Bom, então oficialmente então, boa noite Brasil. É um prazer receber todos vocês aqui hoje. E hoje com o tema o uso de drones na agricultura, tendo como nosso convidado o Gustavo Coelho Arantes, da MS Drones Agro, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Prazer estar recebendo você, viu, Gustavo? Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Nestor, né? Possuo canal aqui tanto no Instagram como no YouTube, o Agro NTK. Eu falo aqui de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Aqui eu só vou dar uma prévia aí de como é que anda o plantio de soja, tá? Choveu bem esses últimos dias. Hoje muita gente já soltou o plantio, tá? Rio Verde, Montevidéu, que são cidades aqui próximas, também já estão bem adiantado o plantio, tá ok? Mas muitos produtores ainda não iniciaram o plantio. Devem iniciar somente após o final de semana,
tá? Se as chuvas continuarem. Mas até agora tem umidade boa no solo, tá ok? E boa noite, tá? Aí, Gustavo, pode se apresentar, falar um pouco aí do seu trabalho e de onde você está falando. Pode ficar à vontade. A palavra é sua. Beleza. Boa noite, Nestor. É um prazer estar aqui na live contigo e tal. Vamos conversar hoje aí a respeito dos drones, que é um meio que está crescendo muito hoje no Brasil. A gente está falando de possivelmente ser a segunda empresa aqui na nossa região. Eu sou aluno da Universidade Federal da Grande Dourados, em formação, quase terminando aí, se Deus quiser. Estou agora na MS Drones, trabalhando na questão da parte de aplicação com drones na agricultura. E a gente vê que na história a gente começou com a evolução da colhedora e depois a gente foi para o Uniport, semeador e agora a gente está voltando de novo na aplicação, né? Com os de drones e a tecnologia está aí aliada a gente para poder sanar alguns problemas que acabam aparecendo porque a gente quer aproveitar e utilizar todas as áreas. Então surgem problemas que a gente precisa sanar com o drone na agricultura. Muita área para a gente poder utilizar o drone, né? Muitas utilidades desse equipamento tecnológico aí, uma aeronave não tripulada, que pode ser usado tanto como imagens e como manejo na agricultura. Beleza. A princípio, né, o Gustavo, o pessoal tem usado mais para mapeamento, né? Seria o primeiro passo. É isso? É isso. Primeiramente, os drones surgiram aí com o intuito de tirar fotos. E se fazia, por exemplo, a contagem de animais num pasto, né? A gente conseguia ter um controle do número de animais dentro de um pasto e tudo mais. A gente conseguia tirar foto para ver a rotação de piquete, então a densidade foliar e tudo mais, o volume de pastagem. E a gente conseguia também fotos aéreas, né, da propriedade rural, da, das manchas e reboleiros com nematóide na região por aqui, na soja e tal. E depois, posteriormente, veio o mapeamento aéreo, né, onde a gente consegue produzir um ortomosaico, né, a partir de muitas fotos tiradas de um drone e rodadas num sistema de agricultura de precisão, né. Primeiramente Certo. veio essa parte aí, e agora a Digi e outras marcas também vieram com uma linha agrária, né, que é a linha de aplicação de drones, tanto de sólidos quanto de líquidos, para poder conversar com esse mapeamento aéreo, poder fazer uma aplicação de qualidade e autônoma. Não, beleza. Tá escutando, Opa, tô. Gustavo? Não, não, tô... beleza. Tem até uma observação aqui do Rafael, né, Guimarães, tá? Que fala: meus campos demonstrativos, a maioria é de drone, né? Aí, tá vendo? Bacana. Tá? Bacana. Né? Provavelmente o Rafael faz pesquisa, né? E aí faz as aplicações aí com o drone, tá? No caso tá? No caso da capacidade de aplicação, o Gustavo, esses drones que vocês estão começando a operar, qual que é o rendimento deles em termos de área? Porque até então a gente tem o seguinte pensamento, né? Drone, por exemplo, como pequeno, entendeu? O rendimento dele é menor, tá? Mas quantos hectares chega a fazer um drone igual esses aí seus que faz pulverização? Sim. Bom, nós temos o T30, que ele tem um tanque de 30 litros. A gente vai trabalhar aí com ele numa vazão média de 10 litros por hectare.
ele consegue, em um voo, com uma bateria e um tanque, aplicar 2,5 hectares. Esse voo vai levar 10 minutos aí. Tem pessoa aí que alinhando a bateria com a... Porque assim, a bateria ela acaba de voo para voo. Então você tem que alinhar e otimizar a bateria junto com a cauda. E daí quando ele volta, você troca, você reabastece dois e libera ele para fazer mais 2,5 hectares, por exemplo. Tá, Então então, a gente tá, consegue fazer até 120 hectares aí por dia tranquilamente com um drone desse. Com um drone desse. O controle desse Digiagras T30, ele consegue tocar até 3 drones por vez, mas é uma operação, é uma missão mais complicada de se fazer, né? E daí depois a gente tem o T10, que é um drone com 10 litros de capacidade de tanque, e ele vai conseguir fazer mais ou menos 1 hectare a cada 10 minutos na vazão de 10 litros por hectare. A capacidade certo. dele. Tá, mas existem drones maiores, Então, Gustavo? até hoje, acho que o maior drone que se tem é o T30 com 30 litros de capacidade, né, de tanque. Mas já tem uma conversa aí, já tem um bafafá, como a gente poderia dizer, que vai sair o T50 com 50 litros de capacidade de tanque. Certo. Mas aí no caso, né, o Gustavo, ele chegou, falou que chega a fazer então quantos hectares? Até, até 40 acres, 16 hectares por hora. Certo, certo, certo. Ah, mas aí o maior, para mim, eu vejo um impedimento um pouco maior aí, é no caso de ficar toda hora, então, tendo que reabastecer, né? É claro, assim, a logística é o que vai te atrapalhar. Então, você tem que estar pronto para quando o drone descer, você já abastecer ele e lançar ele de novo para a aplicação. Essa logística que é o difícil. A gente consegue aí fazer 16 hectares por hora, entendeu? E daí tem as Certo, limitações de voo também, né? É claro, a gente não vai aplicar aí em pleno sol a 35 graus de temperatura, né? certo, certo. Que ver. Depende muito da Tá, limitação, mas num dia bom, um dia ameno, com uma velocidade de vento boa, temperatura boa, a gente consegue fazer aí sim, tranquilamente 100 hectares, 120. tá ok. Você, no caso aí, esse drone, o T30 aí, quantos metros é de barra? Bom, o T30 ele chega à barra de aplicação, assim, onde ele consegue aplicar, né, voando, ele consegue chegar até 9 metros de largura de aplicação. Tá, igual vocês aí já fazem aí aplicações comerciais, né? Aham. Tá. Por A gente tá, exemplo, na cultura do milho, vocês chegaram a fazer aplicação na última safrinha? fizemos uma aplicação de fungicida lá. Fungicida, tá. Aí o alcance, o que que era? Era 9 metros? A gente vendeu e a gente acompanhou uma aplicação. A gente está legalizando as aeronaves ainda. Ah, tá, ok, tá. Tá, mas aí no caso, por exemplo, o drone, né? Ele faz um mapeamento. Primeiro ele marca a área e a partir daí faz a aplicação. Quer dizer, é isso? É como se fosse, faz a pintura também, parecido com o GPS? O passo a passo para a gente poder fazer, realizar uma missão de aplicação, primeiramente a gente tem que fazer um planejamento do mapeamento da área, certo? Então você Certo, vai conversar com o produtor rural e ele vai passar para você na onde é a área, né, o talhão que ele deseja aplicar. Então você vai pegar e entrar num. A gente tem alguns aplicativos aí que conversam com o drone e que conseguem atender a maioria dos drones aí de mapeamento, que se chamam os aplicativos Drone Harmony e Drone Deploy, entendeu? certo.
porque a gente precisa de internet para poder carregar um mapa, né? Então você Tá vai ok, fazer mas isso aí você pode fazer fora da. Você pode fazer isso na cidade, por exemplo, e já isso, levar, né, e já isso, levar o mapa de aplicação lá para a lavoura, é isso? isso, exatamente. A gente vai fazer um mapa do mapeamento, a gente vai desenhar o talhão, que no caso o drone de mapeamento vai realizar um mapeamento. E, Certo. o, e a rota de voo dele também. Daí a gente já chega na área com o talhão pronto para o drone de mapeamento poder subir e realizar a rota dele, realizando capturas a todo momento. A gente fala aí de 200, 400 fotos, dependendo do tamanho da área, onde ele vai registrar essas fotos em uma certa angulação e depois a gente tira o slot de memória, né, do drone. É aconselhável aí melhor custo-benefício hoje um drone para fazer mapeamento, um Mavic 2, Mavic Air 2S, certo? Daí a gente vai pegar esse slot, né, onde foi salva as mensagens, as fotos, e vamos jogar no computador. A gente precisa ter um computador com uma certa capacidade, com uma boa placa de vídeo para poder renderizar essas fotos, ou seja, a gente vai pegar o aplicativo da DJI, que é o DJI Terra, de agricultura de precisão, simbolizado pela própria empresa, assim que você compra o drone, e daí ele vai conseguir ele vai conseguir pegar todas essas fotos que foram tiradas do talhão, certo? Com todos os detalhes desse talhão, obstáculos, é, árvore, e vai conseguir criar um ortomosaico, que seria uma foto 3D desse talhão. Conseguiu entender, Nestor? Sim, sim, sim. Entendi. Daí, essa metodologia aí, a gente consegue pegar e levantar esse ortomosaico e daí então desenhar a rota de aplicação do Digiagras T30. Entendeu? Certo, certo, certo. E É, mas daí. É, a gente mas você. escolhe a rota ali que vai ser de melhor funcionalidade para a gente, no caso, e daí a gente vai salvar ele no Digiterra e vai exportar ele para o controle do Digiagas T30, que é o drone de aplicação. Você Certo. exportando esse talhão, esse ortomosaico, com a rota já de voo para o controle ele possui um receptor de sinal que conversa junto com o drone. Aí o drone tem um sistema RTK de referenciamento GNSS, onde ele consegue fazer uma aplicação autônoma. Você levanta ele e clica no botão, ele vai e aplica. Tá. Só Aí, no caso, então, é feita a aplicação, tá? Em faixa, né? Em faixa. isso, em Como, faixas. em faixa, tá ok? Tá. Aí, por E exemplo, ele também existe, se você quiser uma sobreposição também, né? Também dá para fazer. dá. Por exemplo, tá? Você entendeu, né? A barra é de 9, que de repente coloca lá 8,50, Entendi, sim. para não Tem ficar falha na tecnologia que aplicação. trabalha na, na, no aplicativo de terra, né? A gente vai com Certo. todas as características, a altura de voo, a largura da, da, da ida e da volta, tudo isso dá para pôr a sobreposição daí, no caso. Tudo bem. Então, não existe, então, por exemplo, ele sempre vai aplicar onde não foi aplicado o produto, né? Não ocorre, então, o problema de fazer uma sobreposição de aplicação, né? Não. Esse sistema aqui tem uma assertividade muito alta, é muito preciso esse sistema RTK. Tanto que ele Tá, aplica. tá ok. Por exemplo, na cultura da soja, né? Ou do milho, né? Vamos pensar na do milho, tá? Ele aplica
é, quantos centímetros, ou qual que é o tamanho entre a planta, né, e o drone? Ah, a Qual a altura altura de voo? em A relação altura à de planta, voo. Isso, a altura que ele fica em relação à planta, bom, isso. ele de 2 a 3 metros de altura, o Nestor. De Pensando 2 numa a planta 3. de 1,70 m, alta, né? Uma planta já bem estabelecida. Um Certo, metro e beleza, tá. Tá. E as pontas do drone? Qual que trabalha? Bom, os bicos do drone, o drone ele trabalha com 16 pontas de bicos. 16 pontas. Qual que é o espaçamento entre pontas? Assim, o espaçamento dele é, como poderia dizer, ele fica em cada hélice, então ele fica, ele possui a barra de aplicação côncava, então ele joga Certo, bem espalhado, sabe? Aí as hélices, elas criam um vórtex, que é uma pressão positiva de vento, porque o drone a todo momento tem que estar com as hélices rodando para poder se manter no ar. Então ele empurra a massa de ar para baixo e com isso as gotas também descem. Mas o tipo de gota é gota ultra fina, então a gente dispersa bem essa gota porque a vazão é baixa, então é bem concentrado, né? A cauda. Mas mesmo assim a gente certo, consegue espalhar bem essas gotas na planta. correto. E quando está ventando? Até qual velocidade de vento que não interfere aí na aplicação? Certo? Velocidade de vento da aplicação, a gente trabalha aí de uma velocidade mínima de 3 km por hora e uma velocidade máxima de 12 km por hora. Certo, não, beleza. Oi, pode falar, pode continuar. Beleza? Bom, questão Não, de beleza. característica climática aí, já que você perguntou da velocidade. Isso. Bom, a gente tem algumas limitações, como a umidade do ar, ela não pode estar muito baixa, Certo, abaixo de 95% de umidade do ar, não é aconselhável fazer a aplicação com o drone. certo. Velocidade máxima de 12, mínima de 3 e também temperaturas acima de 30 graus. Certo, isso aí também equivale também, né? Não só a aplicação no drone, mas também a aplicação aí terrestre, né? Com qualquer outro equipamento, né? São as características mínimas aí para fazer uma boa aplicação, né? Isso, Tá, fazer bem feito, o que muita gente não respeita, né? A gente sabe que muita gente não respeita essas características aí, e isso daí é certo. extremamente importante para a gente ter uma boa tecnologia de aplicação e conseguir efetuar uma aplicação de qualidade na nossa lavoura, né? Correto. Aí, praticamente, então, na cauda, o que que é acrescentado na cauda junto com o produto? Qual que é a sequência de colocar os produtos aí no drone? Ou vocês usam aquele tanque de pré-mistura? A gente pode fazer a pré-mistura ou Certo. utilizar a gente precisa, na realidade, de um misturador, porque a gente não pode ter nada não que esteja, como posso dizer, que Para não não esteja entupir os bicos. solúvel. A gente tem que ter uma cauda totalmente solúvel para poder não entupir o bico e tudo mais. Então, a gente necessita de um misturador para poder fazer a mistura dessa calda, né? E a sequência para fazer a calda é a mesma utilizada. E Ah, daí correto. a gente aconselha assim algumas aplicações como o uso de adjuvante para não dar deriva e tal. Por exemplo, a gente vai aplicar um fungicida, fazer o uso também de algum aminoácido para poder ajudar a esse fungicida entrar na planta e na translocação dentro dela também.
Usa-se também o adjuvante, o óleo mineral, quando necessita, o produto necessita, acaba colocando igual. Oi? Desculpa? Quando por exemplo, uma atrazina, quando vocês já aplicaram atrazina? Ainda não, né? Ainda não, não. A gente não tá aplicando ainda. A gente tá correndo atrás de toda a papelada do drone para poder começar a realizar as aplicações, Nestor. Não, beleza, tá ok, tá. Mas um produto, por exemplo, que necessita óleo, um fungicida que necessita óleo, aí pode estar Ah, colocando junto, né? sim, pode pôr junto. Pode Certo, pôr certo, junto. certo. Tá ok. Aí também pode, o pessoal também pode estar perguntando aí, fica à vontade, tá? É, tá, Tá, quero falar em termos de preço, tá? Os drones aí, uns bons drones aí para fazer o mapeamento, qual que é a sugestão que você dá aí para quem está nos acompanhando, para estar adquirindo? a sugestão de quanto, Nestor? É, de drones aí para fazer o mapeamento. A sugestão de um drone para fazer mapeamento? Aqui Isso, então, isso, isso. tá aqui o bicho, ó. Esse aí, que modelo que é? Esse daqui é um Mavic Air 2S. Drone top fazer Certo. o mapeamento. Bom, o mapeamento Tá. também, lembrando, o Nestor, o mapeamento ele pode ser feito também do controle do T30. A gente pode percorrer o perímetro da área onde vai ser Certo. aplicado e realizar o plano de voo no controle. Tá, tudo bem. Tudo com Bom, M. Tudo com T30, tá? Tá. E o preço desse T. Não, tá. Esse modelo que você nos mostrou aí, qual que é o valor dele? o valor dele é 11.400. Não, não, deu um probleminha na internet, eu não escutei direito. O valor do Mavic Dá pra Air você- 2S, desse que você mostrou agora há pouco. A internet está cortando. é 11.400. A internet Nestor, está cortando um pouquinho, tá? Não sei se acho, deve ser talvez a minha internet, tá? Qual o valor, qual que é o valor mesmo? Daria para você repetir de novo? 11.400. Esse que você mostrou, né? Aham, isso, o Mavic Air 2S. Certo. Você estaria saindo na faixa de 11.400. Isso, exatamente. Tá ok. Tá. Ele chega a qual distância de controle? Você entendeu? Oh, qual a Qual a distância distância? Qual a ele distância? chega? Isso. Que você fica e ele pode voar. Até 15 quilômetros, Nestor. Até 15 quilômetros. É. Certo, certo. E a altura? A altura máxima é de 120 metros, que é permitido pela ANAC, né? Certo. Esse então seria um drone top, né? Top, 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 top. Para poder fazer mapeamento aéreo. Certo, certo. Tudo bem, tá. E no caso do T30 aí, que é utilizado para fazer as pulverizações, qual que é o custo dele? O custo de um drone desse, ele está É, variando do, aí é a taxa de 210 mil reais, Nestor. 210 mil reais, tá. É tudo Isso. importado, É. tá. E assistência técnica, assim, encontra aqui no Tá Brasil? na China lá. Tá, então, e no Mas caso da a técnica tem assistência aqui daí. técnica? Oi? Não, a assistência técnica tem aqui no Brasil. Tem no Nossa Brasil? empresa já está contando com assistência técnica já. Entendi, tá. E exige alguma manutenção? Bom, ele tem uma manutenção que é a troca do óleo da bomba dele, o T30, né? Certo. Aí é conforme a hora? Isso, conforme você vai usar ele, você vai analisando o óleo, né? Meio sempre bom dar uma olhada. Certo. Tem uma pergunta aqui do. Conforme a sujeira, poeira, né?
certo. Tem uma pergunta, eu não estou conseguindo. É Daniel, final é Daniel, né? Lá, qual a vantagem de aplicação de um drone para um uniporte? Bom, a vantagem de um drone Beleza, Daniel? Obrigadão aí pela pergunta, pela participação aí, tá respondendo ela da melhor maneira possível aí. Qualquer coisa também vocês falam e vai ajudando que ninguém é Deus aqui, né? Bom, Tá a vantagem da aplicação de drone com relação ao Uniport, bom, são praticamente áreas de difícil acesso do Uniport, né? Como um exemplo aí, aqui na nossa região a gente tem muita área de Varjão aqui, próximo a Macaúba. Então, são áreas de difícil drenagem, então o solo sempre está muito úmido e o pessoal fazia a aplicação com o propelido aqui e acaba atolando, tem um amassamento muito alto. A gente já sabe aí que o amassamento do import é cerca de 4% da área, né, que ele aplica. Então, se a gente falar de 100 hectares, ele está amassando 4 hectares, né? Dá para a gente fazer uma continha aí, digamos, 4, se em 100 hectares ele amassa 4 hectares, a gente pode colocar aí uma produção aí, vamos dizer, produção média de 50 sacos aqui na nossa região, e fazer vezes o valor da soja, e a gente tem aí um dado mais ou menos de 30 mil reais, o que já daria para fazer 3 aplicações nessa área de 100 hectares com um drone, né? E aí, se você subir essa produtividade, o seu ganho é muito maior, né? Além do mais que o drone tem esse vórtice que é criado embaixo dele, onde a gente consegue provar com papel sensível e luminol que ele consegue abrir mais a cultura e chegar mais no baixeiro da cultura, que é onde a gente precisa e é onde a gente quer chegar com a aplicação. Certo, 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 Além certo. do, além do desgaste, né, do autopropelido, troca de óleo, É, pneu, tudo mais, né? e outra também é a segurança de aplicação, né? E segurança de aplicação e o diesel. Porque isso é porque, por exemplo, o operador não vai estar em contato ali com os produtos, né, mais diretamente, né, do que estaria no equipamento, né? Principalmente se fosse equipamento aí de arrasto, né? Isso. Somente na hora de mesmo de fazer o abastecimento, né? Estiver É, utilizando aí o EPI, né? e, Adequado, tá? É, como é que está, por exemplo, o uso do drone aqui no Brasil, tá? Começou já faz há pouco tempo. Tem algum estado, alguma região que já tem assim, está tendo maior desenvolvimento já, o Gustavo? Porque bom, aqui na minha região, aqui na nossa região, por exemplo, né, temos utilizado mais o drone, mas é para mapeamento mesmo, entendeu? ah, Mapeamento, monitoramento de lavoura, né, fazer levantamentos, né? Não em termos de aplicação, eu não conheço ainda, não vi, acompanhei nenhuma aplicação ainda com drone. entendi, legal, Nestor. As regiões polo, assim, que mais está tendo aplicação Isso, do uso do drone na agricultura é a região de São Paulo e a região do Paraná também. E agora certo. começando a subir bastante também a região de Minas Gerais, mas a gente vê muita aplicação em cana em São Paulo, aplicação localizada com drone, né, na cana. Ah, tá certo, tá certo. Mas aí no caso do que? Herbicida, será? Que é? Será, hein? Bom, Você sabe qual produto? principalmente é muito usado a aplicação localizada, que a gente chama de a mesma coisa, aplicação localizada e catação, onde a gente vai Sim, sim. mapear essa área e com esse mapeamento a gente consegue identificar as plantas daninhas, assim como a mamona, que é uma planta fotoblástica negativa, né, Nestor? Então, ela germina assim a presença de luz ali, tem semente muito grande e vem no meio da cana ali e acaba atrapalhando. Então, a gente consegue mapear essas plantas
e fazer a aplicação localizada nessas plantas, fazer a catação. Por exemplo, é um tar que o cara tem de cana-de-açúcar, ele vai aplicar apenas 20 para controle de buva, né? Isso depende É, do nível de fluxo de uma amônia na área, né? certo, certo. É, nesse Existe caso aí eu vejo. eu- então, e também tem muita soltura de Cutésia flavips, que é é o inimigo natural da broca da cana, né, Nestor? Ah, tá Então, certo, tá certo. usa muito Produto essas duas biológico, né? para a cana. Certo. É, eu acho bastante interessante aí no caso da dessecação, né? Porque normalmente, às vezes, um talhão, né, tem certas manchas, né? E às vezes a gente faz aplicação com alto properido, por exemplo, faz uma aplicação geral, né? E vai ter Isso. lugares que vai estar limpo, né? E mesmo Aham. assim vai fazer a aplicação, né? E se a gente conseguir fazer esse levantamento, né? E posteriormente vindo com o drone, né? Porque aí uma área às vezes de 100 hectares, praticamente são uns 20 hectares de repente que seria necessário para você fazer a aplicação, né? E Exatamente. isso na prática acaba acontecendo, né? Que às vezes a gente tem que soltar a aplicação, né? É, fazer na área total, né? E com o drone aí nessa situação, eu acho bastante interessante, né? Trabalhar com drone, principalmente na dessecação aí de plantas daninhas. Tem uma pergunta aí, né? Você está conseguindo ler, ô, Gustavo? Opa, o Luan Gimenez aqui, Galvão, mandou uma pergunta. Isso, Valeu, Luan, pela pode. pergunta aí. Vou ver se eu consigo responder aquela para você. Ouvi muito falar que o drone da Digi, agro da Digi, qual é esse daí? Drone agro da Digi. Qual drone é esse? Promete 1000 ciclos de bateria e na verdade não durou nem a metade disso. Sabe dizer se é verdade? Quero investir em um para prestar serviço de pulverizador. Qual é o T10 ou o T30, o Longe Mendes? Acho que na realidade é até 1500 ciclos, né? Não, beleza, então. No caso, é que tem alguém também que falou que ia para responder também, né? Não, beleza. Então, dando sequência, Gustavo. Também falou, existe alguma limitação em bicos usados em drones em geral para pulverizar comparados com os terrestres a véu agrícola? Não, não existe nenhuma limitação. Assim, a gente só precisa ter uma gota ultra fina, né? Essa daí é a nossa limitação para poder fazer a aplicação. Tá. Então, praticamente, né, tem que ter pouco vento, né? Respondendo aqui, ó, o Luan Gimenez, você comprou esse drone aí numa loja autorizada da Digi? É, e realmente ele promete 1000 ciclos mesmo. Tem que ver o que aconteceu aí com você. Procurar assistência técnica da Digi e tudo mais. Se você comprou Não, numa revenda autorizada, né? correto. A Digi praticamente é a melhor marca hoje? Hoje em dia a Digi é referência no mercado de drone aí, até de equipamentos de filmagem, né? Tá certo, tá certo. A Digi, o que Ela- que é? É chinesa? Oi? Ela é uma É, empresa chinesa. chinesa. Tá ok, tá ok. Tá. Se você quiser mostrar um drone aí, viu, o Gustavo, e mostrar, por exemplo, é, alguma particularidade deles, né? Porque às vezes muita gente talvez não conhece ainda. Entendeu? Bom, aqui Esse está mesmo. o Isso. controle. Mostra isso aí. Tá. Isso. Esse daqui é o controle do T30, do Agras T30, o Nestor. Ele tem Certo, duas certo. baterias, então ele tem uma bateria interna e aqui está Tá. a bateria E- e- externa, ó.
Tudo bem. Esse 330 é para mapeamento? Para mapeamento, né? Ou é para Não pulverização? é o que faz a aplicação, só que existe a possibilidade da gente fazer o mapeamento da área de aplicação com o controle dele também. Só que a gente precisa fazer o perímetro da área daí. Certo, Daí correto, correto. Tá. vai Então, dar via. esse T30 é o maior, né? É o maiorzão, isso. É, é o Só maiorzão. que Esse aí que tem o maior. Oi? esse mapeamento pelo perímetro da área com o controle, aí vai dar viabilidade, né? E o tamanho da área que você tem. Certo. Se a área Não, tem tranquilo. obstáculos e tudo mais. Tá ok, tá ok. Tá. Se quiser mostrar mais detalhe, ou mesmo o pequeno, o Gustavo. Tá bom. Tá. Aqui está o Isso, Mavic 2S. tá ok. Aí você mostra, por exemplo. Isso. Ele tem 3 câmeras. A imagem dele é top demais. E ele tem essas câmeras aqui que ajudam a fazer o mapeamento. E se você quiser saber a respeito dos drones aí, as características deles, pode entrar aí com a MS Drones e tudo mais, para a gente poder Certo. dar características mais detalhadas aí de todos os produtos. Eu fico mais na parte da aplicação e a gente tem um parceiro aí que ele fica mais na parte da comercialização dos drones e tudo mais. Certo. Correto, correto. Tudo bem. Teria mais algumas informações a passar, ô Gustavo? Bom, Tá. O assim, custo, vamos comparar o custo também. Hoje, o custo de aplicação por hectare, no caso de uma prestadora de serviço, tá? Vai depender da área, do tamanho, também varia alguma coisa? Por exemplo, uma área de 100. Ah, não só do tamanho, Nestor, vai depender do tanto do número de obstáculos que se tem na área, né? tá. Se for uma área Então, normal, que não tem é, obstáculo, uma área, um talhão assim limpo, sem nada, quadrado, por exemplo, 100 hectares, um talhão de 100 hectares, qual que é o custo por hectare que vocês cobram aí para fazer a aplicação? a gente pode chegar até a 80, R$ 85 por hectare num talhão top assim, certinho. Daí a gente começa esse valor aí subindo conforme a declividade do local, conforme ao número de obstáculos que tem no local, conforme ao tamanho do talhão mais, dos detalhes que se tem para fazer a aplicação. Então a gente começa a partir daí e vai subindo, né? Daí, se o pessoal Tudo aí quiser bem. Qual que é contato qual com que é a a área a mínima, fazer viu, o viu, orçamento, Eduardo? Eduardo, Eduardo Gustavo, perdão. Viu, Gustavo? Qual que é a área mínima que vocês fazem a aplicação? bom, a área mínima, bom, acho que quando a gente começar a fazer a aplicação, não vai ter área mínima, não. A gente está trabalhando só com as vendas por enquanto, Nestor. E daí a Certo? Não, gente mas, por exemplo, se um faz produtor de quiser fazer 5 aeronaves aqui. hectares, se um produtor quiser fazer numa área de 5 hectares, 5 hectares? isso, Bom, ia depender da viabilidade daí pro produtor, né? certo, Mas só certo. Tem uma que pergunta, a gente está trabalhando só com a parte de vendas ainda agora. Então, a certo, gente corre atrás de poder estar em conformidade legal aí, tudo mais, para poder correto. começar a realização das aplicações, né? Aqui o Cristiano, né, está comentando aí, a BASF tem um projeto, né, de monitoramento de plantas daninhas, né, Puxa, tá. Não, legal. É isso aí. Charvio, né, faz o levantamento. Tem mesmo. Charvio é o programa, né? É o É isso, programa né?
Eu não conheço esse programa não, Nestor, mas acho que Aqui na região programa da que faz o isso, monitoramento das plantas daninhas na cana, né? Que é o que a gente tava falando. isso, Não. isso. Não, eu já, aqui tem uma empresa, né, que representa a BASF e chega a fazer esse levantamento com o Entendi. drone, né, depois vem fazendo a aplicação, mas aí tem feito a aplicação com, no caso, com os autopropelidos mesmo, entendeu? Ah, Só, só faz, só faz o levantamento com o drone, né, e depois faz a aplicação com autopropelido, show de bola. certo? Acho Tá que ok. seria possível também, porque o nosso aplicativo, o Digiterra, ele conversa também com um mapazinho em KML, dá pra gente transformar o KML em Digiterra, que é o mapa que a gente utiliza para aplicação também. E a maioria dos Correto. mapas gerados aí na agricultura de precisão são em KML, né? Tá bom. Então, tá. Aí o serviço também que vocês fazem é desde o mapeamento, né, até pulverização. Não agora, né, mas dentro em Não breve. agora, mas tá com perspectiva para poder entrar nessa parte aí também, Nestor. A gente está estudando, estamos Certo, correndo atrás aí e adquirindo conhecimento a cada dia mais para poder entrar no mercado, legalizar as aeronaves. Tá tudo conforme as exigências, né, da, das certo. autoridades para poder começar a realizar as aplicações, Nestor. Correto. Mas já existem empresas, né, que já prestam esse tipo de serviço, né? Já sim. Então, beleza, então, tá. Teria mais algumas considerações finais, então, Gustavo? Bom, Nestor, eu acho que é basicamente isso daí, né, cara? A gente. Pelo menos. Bom, esse drone, o Agras T30, ele tem um sistema de radar esférico que fica logo abaixo dele, onde ele consegue detectar obstáculos e ele evita a colisão, né? Evita de Ah, tá colidir certo. com certos obstáculos, poupando um dinheiro e tanto, porque é um drone bem caro, assim, os componentes dele é caro, então geralmente o que acontece do pessoal tá pilotando um drone pequeno e tal e bate em alguma coisa, ele tem essa pilotagem autônoma, né? E ele também tem esse sensor de obstáculo. Então, beleza. É porque tem muitos drones também que quando está acabando a bateria, ele volta ao local onde ele decolou, né? Isso, ele também faz isso. Também faz isso. Certo, Outra, certo. outra aí característica que a gente pode falar é o baixo uso de água. Então a gente economiza até 90% da água e a gente tem conhecimento aí, né, Nestor, que existem alguns herbicidas e produtos que têm alto KOC, que é a afinidade aos colóides, né? Então, quando a gente usa pouca água e água de qualidade, a gente consegue evitar a perca do caráter agronômico desses herbicidas. Correto, Que com certeza. geralmente o pessoal vai usar uma água aí, se não usar uma água aí de qualidade, sem terra e colóide no meio dela, ela vai acabar atrapalhando aí o produto, ele perdendo sua capacidade agronômica aí, né? De ter Correto. resultado na aplicação. Bom, diversas coisas aí, assim como a gente teve um problema aqui o ano passado na nossa região aqui, a respeito de caramujo, cara, na soja. Deu muito caramujo ano passado aqui e com aquele dispensor de sólidos que a gente possa de acoplar no T30 é, e no T10 também, a gente consegue liberar as iscas de caramujo, né? Molicidas. Tá ok. Tem uma Então, pergunta uma que operação
mais rápida, né, Correto, para liberar essas iscas de caramujo. tá certo. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Aquela função no rádio T30, onde tem o PAP, então, qual deixa? Eu não entendi direito. Você entendeu, Gustavo? Deixa eu tô procurando aqui. Eu tô É vendo o aqui, ó, Leonardo. o Diego Leonardo Campos. Silva. Onde posso comprar um T30? Estou pensando em fazer essa prestação de serviço em minha região. Pode comprar com a gente, o Diego Campos, com o MS Drones. Pode entrar em contato com a gente aí. A gente tem um serviço bem detalhado. A gente vai fazer uma entrega técnica aí na tua região aí. E, e depois a gente presta serviço. Pode mandar as dúvidas Viu, lá também. Leonardo, viu, Gustavo? Você viu essa pergunta aí do Leonardo Silva em relação ao rádio do T30? Leon- Isso. Leonardo. Acho que é Silva. Leonardo, Olha lá. olá, Opa. boa noite. Boa noite. Aquela função no Isso, rádio P30, onde tem o isso. PAP, então qual deixa? Então qual deixa? Ah, deixa no A para poder fazer. Você levanta ele no P e deixa no A para ele poder fazer a aplicação. Ah, não, beleza. Agora que eu entendi também. Qual função que deixa, né? Na PAP. Aí então Deixa na deixa. função. Entendi. Bom, também perguntou, Nestor, fios de Pode responder, energia pode. de ar, ele consegue Isso. desviar. Ele, com aquele aquele radar esférico dele. Olha lá, o Leonardo, deixar no P aí para poder fazer a aplicação. Porque no A Tá. ele desliga os radares. Então você vai montar ele no A e depois você passa ele para o P e pode liberar ele para fazer a aplicação. Beleza, show de bola. Tá. E Show de em bola. relação Fio aos de fios de energia. energia, você também já respondeu, né? Que ele consegue desviar, né? Consegue desviar até de um arame. Ele Certo, consegue. certo. Ele também A, a, a- tem outra coisa pássaro também? que ele Pássaro tem também, dois. por exemplo. Ah, pássaro. Eu não sei se só se o pássaro colidir com ele, né? Isso. Muito difícil, porque ele é muito grande, faz um vento danado. Certo. Não, E ele beleza. voa baixo, né? Ele não voa alto, né, o Nestor? O limite assim de altura dele é até 5 metros de altura esse T30. Ah, tá certo. Não, beleza então. Então, Gustavo, mais alguma coisa aí para você acrescentar? Acho que no mais é isso, Nestor. A gente marca Não, uma outra beleza. pra frente, com mais Sim, experiência. não, tranquilo. Não, já teve ótimo, né? Já passou boas informações aí, dando boas dicas aí, tá? Querendo ou não, o drone já faz parte do dia a É uma dia, né? Do campo, né? Tanto principalmente para mapeamento e agora também na prestação de serviço aí de pulverização, né? Cada vez mais a agricultura é a digital, né? E não tem volta, né? Cada vez vamos aprimorar. Se hoje temos aí drone que faz, você falou, rendimento máximo é quantos hectares mesmo? Quantos hectares ele consegue fazer? Não, é num voo só. Num voo só? Ah, por voo de 10 minutos ele consegue fazer 2,5 hectares, T30. Isso. Daqui a pouco, né, vai ter drones aí com certeza, né, que vai fazer uns 10, 20 hectares, né, com certeza. Eu acredito que sim. Aeronaves, Não- aeronaves não tripuladas, né? Porque Isso, a aviação agrícola aí, a gente sabe que é uma aviação muito difícil, que dá muito problema de acidente, saúde né? para os aviadores, muito acidente, muita Isso, loucura também. Tem cara que passa aí debaixo de fio de energia, né? E assim, o drone a gente evita isso daí, então a gente tem a segurança do piloto que vai estar lá de longe
aplicando, o uso correto do EPI, né? Tudo mais. A gente acaba evitando isso daí e eu acho que é o caminho. Correto. Então, brigadão aí, viu, Gustavo, mais uma vez, a você, né? E também aí o Edinaldo aí, que deu também a cobertura aí para nós bater esse papo, tá? Tá certo. Né? É uma tecnologia que veio para ficar e a tendência é só aumentar, tá bom? Então, mais Com uma certeza. vez, obrigado, tá? E mais para frente a gente pode estar batendo um papo aí, na hora que vocês realmente estiverem fazendo já serviço de campo, tá bom? Beleza. Então, tá. E a gente queria agradecer aí também, dar muito obrigado aí para você, Nestor. Queria mandar também um abraço aí para a turma da XL1 e tudo mais. O pessoal que estiver precisando de drone e quiser entrar em contato com a gente faz entrega técnica e tudo mais. E pode entrar em contato aí no Instagram para a gente sanar algumas dúvidas aí a mais que podem ter surgido aí durante a live. Beleza? Beleza, beleza então, Gustavo. Então, a todos vocês que nos acompanharam, meu boa noite. Você também. Boa noite, Brasil. Até mais. Boa noite, até mais.